Mesmo sendo uma sociedade que prezava pelo uso da lógica e da retórica como forma de construir conhecimento e entender a realidade, a sociedade grega nunca abandonou a crença em seus deuses. E se aproximar da verdade era se aproximar dos deuses. Como vimos no último episódio, os gregos acreditavam que as forças da natureza eram comandadas pelos deuses. Para conseguir sua proteção e suas bênçãos, os gregos construíram templos por toda a Grécia. Isso para homenagearem os deuses. Mas não existiam apenas deuses que regiam a natureza. Também eram cultuados deuses que detinham poder sobre facetas da vida e sociedade grega, como o casamento, a guerra, o comércio, atividades artísticas e trabalhos manuais. Além, é claro, dos deuses que detinham poder sobre os sentimentos, vontades e qualidades humanas. O amor romântico, o desejo e a sedução eram todos sentimentos vinculados a uma mesma deusa, Afrodite, nascida da espuma do mar onde caíram os restos mortais de Urano. Afrodite era a personificação da beleza, muito caprichosa e de temperamento forte, abençoava ou amaldiçoava humanos com as flechas de seu filho Eros ou Cupido, como preferir. Cupido era um deus com aspecto de criança e que viajava o mundo com o seu arco e flecha encantado, que trazia a paixão aos corações onde o deus acertasse sua flecha. O deus travesso da paixão certa vez foi mandado por Afrodite para castigar uma humana, Psique, que sendo a mais bela filha de um rei, chegou a ter sua beleza comparada com a própria deusa. Cupido, impressionado com a beleza da jovem, se fere com sua própria flecha, ficando também apaixonado pela princesa. Atena, além de ceder seu nome à cidade de Atenas, era conhecida como a deusa da sabedoria, da justiça e da guerra. Ao contrário de Ares, o outro patrono da guerra, Atena era a deusa da guerra por causa justa, da batalha honrada e das táticas de batalha. Como também era a deusa da sabedoria, muito cultuada como protetora das artes e da criatividade. Ares era outra faceta da guerra, um deus sanguinário e violento, que representava a sede por sangue, a batalha, porém não a vitória. Era detestado até mesmo por outros deuses. Teve um longo relacionamento, porém nunca se casou, com Afrodite. Deste relacionamento, nasceram alguns filhos, dentre eles, Fobos e Delmos, deuses que representavam o pânico e o terror, respectivamente, que o acompanhavam no campo de batalha. A vitória, tanto em batalha quanto nas disputas esportivas, era o símbolo e a área de devoção a outra deusa, Nike, que foi coroada como deusa da vitória por Zeus, após o fim da titanomaquia vencida pelos deuses com Nike ao seu lado. A rainha dos deuses era também uma das deusas protetoras do casamento. Algumas divindades foram proclamadas com esse título. Além da própria Hera, também tinham essa função Deméter e Emeneu, o deus do casamento. Hera também era a deusa da vida, e Deméter regia as leis sagradas. Emeneu comparecia a todos os casamentos. Se ele não estivesse presente, o casamento tenderia ao fracasso. Foi o deus que presidiu a maioria dos casamentos dos deuses e seus filhos. Dionísio era o deus da alegria, das festas, das comemorações e o patrono do teatro, filho de uma das traições de Zeus. Os mitos que contam sobre sua origem variam quanto à sua mãe, porém seu pai é certamente Zeus. O deus é normalmente representado nu ou usando um manto de leopardo, com uma taça de vinho em uma de suas mãos e um cacho de uva na outra. Hestia era a deusa protetora do lar, da família, da arquitetura e do Estado, uma das 12 divindades que habitavam o Olimpo, uma deusa virgem que jurou ser virgem perante seu irmão Zeus e recebeu a honra de ser venerada em todos os lares. Por ser uma deusa muito pacífica, considerada a personificação da moradia estável, a deusa não aparece com frequência em histórias mitológicas, apesar de ser muito respeitada e venerada. Eris era a deusa da discórdia. Filha de Hera e Zeus, a pobre deusa foi desprezada pela mãe desde muito pequena, por não ter muita beleza. Era esposa de Hétero,
com quem teve muitos filhos, que vieram a serem conhecidos como os daemones, ou as desgraças. O doloroso Pônus, personificação do desânimo. Os Macas, entidades das batalhas. Limos, a fome. Orcus, o juramento. Lete, o esquecimento. As chorosas Áugia, personificações da tristeza. Rímnas, deusas das discussões e disputas. As Fonos, deusas da dor e matança. As Androtanáceas traziam devastações e massacres. A Neikia, deusa do ódio. Os Pseudólogos, portadores das palavras mentirosas. As Anfilogias, deusas das dúvidas e traições. Disnomia, do desrespeito. Iate, deusa da insensatez. Todos eles, companheiros inseparáveis. A morte era representada por Thanatos, filho de Nix, a eterna noite, e Erebo, o universo. O deus era representado por uma nuvem prateada que levava as almas mortais ao fim da vida. Muitas vezes também retratado como um homem de cabelos e olhos prateados. Um deus importante em muitas histórias gregas, como a de Sísifo e a do rei Midas. Algumas profissões muito importantes na sociedade grega também tinham deuses que as protegiam. A medicina era o campo de Apolo e seu filho Asclépio, o médico. A metalurgia e o ofício de ferreiro eram protegidos pelo deus do fogo, Hefesto. A poesia e a palavra falada também eram protegidas por Apolo, além da arte da representação e do teatro, abençoadas por Dionísio. Uma sociedade muito rica em cultura e com uma mitologia e crenças tão fortes que seus deuses e histórias atravessaram os séculos e chegaram até nós. Uma sociedade que moldou todo o modo de vida ocidental, tanto nos costumes quanto na maneira de pensar. Esses 3 vídeos apenas fazem uma curta apresentação deste complexo mundo da mitologia grega. Esperamos que tenha despertado o interesse de vocês sobre o tema. Muito obrigado e até a próxima!